Informações do Galão da Massa com Cláudio Rezende. Cláudio, muita coisa em jogo, é grana, é uma melhorada no astral também do time nessa temporada para avançar contra o Vozão. Como vai o Galo? Qual a programação? Amanhã, o Galo em destaque na Itatiaia. Fala aí, Cláudio, boa tarde, amigo. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos do Rádio Esportes. O Atlético finalizando agora a preparação na cidade do Galo. Tem o voo fretado saindo às 4h15 da tarde do aeroporto de Confins, com chegada prevista às 7h15 da noite em Fortaleza, capital cearense, local do jogo de amanhã. Arena Castelão, é o Galo contra o Ceará. O Atlético tem essa vantagem mínima, né, Thiago? Venceu 2-1 o jogo de ida em Belo Horizonte, pode até empatar para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. E tá de olho nos 3 milhões. Por participar da quinta fase, o Atlético recebeu 2 milhões. Né, de premiação, de cota. E agora, avançando, garante mais 3 milhões, totalizando 5. E aí já é algo muito importante nessa milionária Copa do Brasil. Por isso o jogo é encarado como decisão. O Atlético, que está priorizando o Campeonato Brasileiro, se a gente for analisar Brasileirão e Sul-Americano, o Galo prioriza o brasileiro. Mas a Copa do Brasil também é prioridade. Então vai com o que tem de melhor aí o Barba Domingues para esse jogo de amanhã. Tem dúvidas médicas, Thiago. Eu falava durante a manchete, né, do Rádio Esportes. O Galo tem para amanhã 2 jogadores que vão retornar ao time, que é o Lianco na zaga e o Alan Franco. Esses 2 estavam suspensos no fim de semana contra o Botafogo. Retornam. Agora, tem 3 baixas aí possíveis no time. Uma já era o Bernard, né? O Bernard, que no fim de semana ele recebeu um pisão no pé, pode ficar fora o Bernard desse jogo e vem sendo o titular aí do técnico Barba Domingues. O outro é o Juan, que já não jogou porque no aquecimento sentiu ali dores no peito do pé. E pode ficar fora também o Juan. E o outro é o Gustavo Scarpa, que já ficou fora também com uma entorse no joelho. São jogadores do Galo que podem ser baixas médicas. E tem o Vitor Hugo, né, Thiago, que não voltou. Até agora não tinha sido liberado. Vamos ver após o treinamento de hoje se ele será liberado ou não. Vitor Hugo do meio campo, né, um camisa 30, que vem fazendo falta nesse time do Galo. Então, são condições aí, situações que poderão acontecer nesse time. Vamos aguardar a lista dos relacionados. Agora, Thiago, tem um cara que tem alta no Galo, a gente tem até uma arte dele aí, que a gente trouxe ontem na mesa redonda, o Cassierra, Thiago. Tá fazendo gol, né, Cláudio? Já é o artilheiro do Galo na temporada, porque ele igualou o número do Hulk, de 5 gols, o Hulk já não é mais do elenco, né, então ele é o artilheiro agora. São 20 jogos, quem tá aí no YouTube tá vendo, são 20 jogos, 8 como titular, uma sequência agora recente, né? De sequência de titular. São 5 gols, 1 assistência. 132 minutos para participar de um gol. 4.2 finalizações para marcar um gol. Ele tem 21 finalizações no total, 10 no gol, 85% de acerto no passe, 20 duelos aéreos ganhos. Matheus Cassierra vem sendo aí o nome do Atlético no ataque nos últimos jogos. E nós conseguimos apurar agora, Thiago, ele pode ir para a Copa, viu? O Cassierra está na pré-lista da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo. É uma das novidades. O Atlético tem 5 jogadores na pré-lista de equipes, né, de seleções para a Copa do Mundo. Os outros, a gente já imaginava, né? Júnior Alonso, no Paraguai, e os 3 equatorianos. Já está a matéria no site da Itatiaia, itatiaiaesporte.com.br. Tem o Franco, o Alan Minda e o Preciado, além do Matheus Cassierra. Todos esses podem ir para a Copa do Mundo, Thiago. Ô, Nath Fius, Ale Oliveira, o torcedor atleticano em especial, eu vou dar o meu sentimento. Tá aí pra você na tela do YouTube a matéria, né, no itatiaiaesporte.com.br sobre o Cassierra. Já o Cláudio vai falar sobre isso também, que está na tela os convocados do Galo pra Copa do Mundo. O Cruzeiro tem 5, o Atlético também tem 5 convocados. No caso do Atlético, não pra seleção brasileira, mas pra outras seleções que vão à Copa do Mundo. Olha, e Nath, voltando sobre o Cassierra, eu vou dar a minha sensação, tá, particular. Ele faz um gol, fala, olha, esse Cassierra é bom, hein? Olha, faz um pivô, esse Cassierra é bom. Daí a pouco ele já tropeça na bola. Eu, ai, meu Deus do céu. Daí a pouco, uma assistência, bom pivô, esse Cassierra é bom, hein? Daí a pouco ele perde um gol feito. Olha, Oliveira, e eu vejo muitos atleticanos assim.
Uns têm certeza que esse Cassierra vai resolver o problema. É ele mesmo, o centroavante, vai dar certo. Outros já tem um pé atrás. Eu confesso a você que eu ainda não tenho opinião formada, então gostaria de te ouvir, Ale. O Cassierra é a solução pro ataque do Galo? Põe de novo na tela os números do Cassierra. Se você pegar friamente, não impressiona, né? 20 jogos, 5 gols para um centroavante, mas aí vamos contar que são apenas 8 como titular. E aí, Ale Oliveira, é o homem-gol, tá resolvido o problema da 9 do Galo? Eu acho que ele tá no meio desse caminho aí, viu? Que a gente acaba ficando com as impressões, né? Meio que de jogo a jogo, né? Eu acho que ele não é um craque de bola, mas também não é um perna de pau, né? É um jogador que, inclusive, com a confiança que ele vem adquirindo nos últimos jogos, com a sequência, com esse número de gols marcados, de participações em lances perigosos e tal, ele vai ganhando moral e vai melhorando o seu rendimento, já está mais adaptado também, o time já joga mais em função dele. Eu acho que é verdade que o Hulk é um grande jogador, tecnicamente muito acima, né, da média, mas eu acho que ele ficou mais confortável agora sem a presença do Hulk como uma referência ofensiva, muitas vezes até fazendo ali uma dupla interessante com o Minda, né, que é um jogador já mais jovem, de velocidade e que parece mais promissor. Então acho que ele fica no meio do caminho ali. Ele não é um craque de bola, mas não é um perna de pau. Eu acho que sim, ele pode ajudar muito, o Atlético já vem ajudando e com essa sequência ele pode ser muito importante para o time do Galo. Ô, Nath Fiuza, os números aí te agradam? Ele tem uma assistência também, né, a se acrescentar aqui na análise. É o 9, tá resolvido o problema da centroavância atleticana, Nath? Pois é, são 6 participações para gols em 8 jogos como titular. Vamos contar aqui só o período que ele foi, que ele esteve mais tempo, né, dentro do campo, ainda que alguns desses gols tenham saído com ele entrando também no decorrer das partidas. Mas se a gente pegar só esse recorte, ele mantiver essa média, é uma boa média para um centroavante. Mas o centroavante, o Cassierra é um cara que se movimenta bem, não é um cara só preso dentro da área, ainda que ele tenha essa característica principal de ser um finalizador nato, mas assim, o centroavante, ele depende muito do time também, né? A bola tem que chegar até ele, tem que ser um Atlético com capacidade de fazer a transição da defesa pro ataque com velocidade, até para ele conseguir se movimentar, se desmarcar. É um Atlético que precisa ter mais protagonistas no setor ofensivo, jogadores de beirada, o quê? Para servir o próprio Cassierra e também para puxar uma marcação, para aliviar um espaço para ele que possa chegar e finalizar. O centroavante, ele depende muito do funcionamento do time, ele precisa de um cara inteligente para pifá-lo, né? Para dar a bola para ele, que às vezes o Atlético carece disso. Não tem um camisa 10, um meio-campista que consiga ser esse articulador. Tem o Bernard que faz um jogo bom, outro ruim, tem o Scarpa que não consegue ter sequência, mas é um time que por causa disso é carente desse jogador com essa função. Então eu acho que o Cassierra tá tentando provar que ele valeu o investimento, que ele tem um bom custo-benefício e ter a sequência, ter a minutagem é o primeiro passo disso. É claro que as comparações são inevitáveis. Nos últimos anos, o centroavante, o homem-gol do Atlético foi o Hulk. O Cassierra nunca será o Hulk, mas eu creio que num time organizado ele possa sim fazer o papel dele. O que não significa que o Atlético não precise de mais gente boa nesse setor ofensivo. Seja recuperar quem já está no elenco, seja visar contratações para o meio da janela, mas pensando especificamente esse centroavante, num time organizado, que a bola chegue até ele, eu acho que o Cassierra tem qualidade sim para finalizar as jogadas, Thiago. Boa, Nath! Boa sorte a ele, né? O Cassierra primeiro, né, gente? Lembrar que ele tá no primeiro ano também, né, Claudio? Sim. De adaptação pro cara que veio de fora, lá do futebol da Rússia, e ele foi um alto investimento, né? Tanto ele quanto o Alan Minda já vão dando mostras aí de que podem ajudar o Galo, né, Claudio? O Alan Minda ainda tá precisando parte física, né, Thiago? Ele tá sentindo muito ainda, veio de lesão. Ele morre todo o primeiro tempo ali com 35, 40, né, Claudio? E aí isso ainda é uma situação que preocupa no Atlético, até pela sequência agora que ele virou titular. Mas o Cassierra já tá mais inteiro fisicamente e entra numa disputa, Thiago, para ir para a Copa do Mundo, mas agora jogando no Galo, ele tem um pouco mais de chance. Mas a gente pegando, né, os atacantes colombianos, tem o Luiz Dias, né, que é do... Monstro, né? Esse aí não tem jeito, né? Tá no Bayern de Munique. Classe mundial, né? Eu tô pegando aqui, tem o John Duran, do Aston Villa, deve ir pra Copa do Mundo também. O próprio John Arias, né? Do Palmeiras, vinha sendo aproveitado pela seleção.
Lá tem o Borré, que é do Inter, mas o Borré não sei se vai para a Copa também, né? Teria uma disputa aí para que ele possa ir para a Copa do Mundo. De qualquer forma, ele tem chances, porque é bom lembrarmos, quem não está nessa lista, essa lista larga, né, de 55 nomes da pré-lista, quem não tiver não pode ir para a Copa. Então, o Cassierra, pelo menos, tem chances de aparecer na lista final da Colômbia. E tem um detalhe importante também na parte financeira, viu, Thiago? O quê? Todo jogador que for para a Copa do Mundo, a FIFA vai pagar $11 mil por dia que ele estiver servindo a seleção na Copa. Então, pega aí, um jogador que vai, pelo menos na fase de grupos, seria $250 mil para cada jogador, né? Que o time recebe, o time que cede o atleta. Na verdade, aí tem uma situação que, igual com a Sierra, o Minda, eles não estão no Atlético há muito tempo, então divide com os ex-clubes. Mas, de qualquer forma, tem Júnior Alonso, tem o próprio Alan Franco, que já estão aqui no Galo há algum tempinho, e vai entrar uma grana importante aí, Thiago. E você disse que a diária lá da FIFA para cada jogador, $11 mil. Sim. Isso está explicado, então, pro ouvinte da Itatiaia, que a nossa diária se aproxima exatamente disso. Com certeza. Para quem vai à Copa do Mundo, da equipe da Itatiaia, são $9.580 a diária. Então, tá no padrão FIFA, né, Claudio? Obrigado, Michel Ângelo, né? Nosso diretor de esportes, Michel Ângelo, a diária maravilhosa. Generoso. Pra cobertura, né? Incrível, a grande cobertura da Itatiaia. Boa grana, hein, por dia. Tá bom pro Galo. Vai faturar, tá bom também pra equipe da Itatiaia na maior cobertura do rádio no Brasil. Ó, você tá no YouTube, tá vendo aqui, ó. Já tem o logo lançado. Faltam 30 dias pra Copa do Mundo FIFA e a Itatiaia com direitos adquiridos com essa diária. Se a diária é isso, você imagina quanto estão investindo em equipamento, tudo que tá sendo investido para grande transmissão de mais uma Copa do Mundo para você, levando o nome de Minas Gerais pro mundo inteiro na maior cobertura do rádio no Brasil. É a Itatiaia na Copa. Ô Cláudio Rezende, programação do Galo para pegar o Ceará, a torcida do Galo também no Nordeste, sempre presente para apoiar, Cláudio. É isso mesmo, tem a Ceará Galo, né? A turma vai estar presente hoje já no hotel ali, o Hotel Gran Marquise, o Galo sempre fica por ali, Praia de Meireles, chegada no aeroporto 7h15 da noite. E amanhã, Arena Castelão, 9h30, há uma expectativa de um bom público, Thiago. O Ceará não vive um bom momento, Paulo Azeredo vai chegar daqui a pouquinho aí com as informações, e no fim de semana não tinha tanta gente assim, mas como é Copa do Brasil, lá na Arena Castelão, expectativa de casa cheia. E aí o Galo, vamos aguardar aí os relacionados, se pode ter novidade ou não para esse jogo. E aí, Thiago, o Everson, goleirão do Galo, Everson Barba, ele vai chegar amanhã como recordista em partidas do Galo pela Copa do Brasil. Vai ultrapassar o Vitor. Vai chegar a 36 partidas e vai liderar o ranking nesse quesito de jogos pela Copa do Brasil. O Everson hoje que, depois da saída do Hulk, podemos dizer que é o jogador de mais idolatria aí do torcedor atleticano nesse elenco do Galo. Agora, você quer ganhar uma camisa do Hulk autografada por ele? Se você faz o imposto de renda através do modelo completo, formulário modelo completo, você pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído para o Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc. Então, para outras informações, mande um zap agora. Anote o número aí, 31 99215 8485. 99215-8485. O Hulk deixou várias camisas autografadas aí e uma pode ser sua se você fizer aí pro Instituto Galo essa doação do imposto de renda. Ô, Thiago. E tá valendo mais agora a camisa, né? Quem viu. Quem não viu, agora é só conseguindo aí com essa ação bonita também do Açopoc e do Instituto Galo, Claudio. É isso mesmo. Então, vamos ver, né, Thiago? O Galo não perde pro Ceará, e aí quem gosta de estatística, desde 2021. Foi lá em 2021, dia 24 de junho, que o Ceará venceu. São quase 5 anos, 6 jogos. O Galo conseguiu 4 vitórias, 2 empates. Mas é entrar ligado, né, Thiago? Pra não dar mole na Copa do Brasil, porque o Ceará vai jogar a vida amanhã na Arena Castelão. E como vem o Ceará, hein, Paulo Azeredo? Vozão, não, Copa do Brasil sou mais o Galo. Fala aí, Azeredo.
Olá, boa tarde para você que tá ligado no Rádio Esportes. Desta terça-feira é o Ceará, hein, que vem pressionado para este compromisso da Copa do Brasil contra o Atlético. Vem de 4 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. São 2 empates e 2 derrotas. E com promoção de ingressos, com ingressos a partir de R$10 para este jogo na Copa do Brasil. O técnico Moza, muito pressionado também no comando e dizendo que acredita no trabalho e também nos jogadores para conseguir uma virada para cima do Atlético. O provável Ceará para pegar o Galo amanhã, hein? Com Bruno Ferreira, Alex Silva, ex-Atlético, Éder, ex-América, Luiz Otávio e Sanches, Lima, Dieguinho, Melk, Matheus Araújo e Paulo Henrique. Na frente, Luca. Este o provável Ceará que pega o Galo amanhã na Copa do Brasil. Boa, valeu Paulo Azeredo, são informações pra você do Rádio Esportes, do adversário do Galo, 12h, 48 minutos, ô Natilza, na postura, time por time, olha, a gente viu o jogo aqui na boa, o time do Ceará é ruinzinho, viu Nath? Aliás, esse fim de semana, né, Paulo Azeredo lembrava aí, jogadores foram juntos pra coletiva, pra prestigiar o Moza, cobrança tá pesando no Mozão, se o Galo der o serviço, eu acho que o Moza não aguenta a pressão não, viu Nath? Pois é, time ameaçado também na zona do rebaixamento, né, lá na Série B. O Ceará tem 10 pontos, 2 a mais só que o CRB, que já tá ali na zona da degola. A gente sabe, conhece bem, inclusive, o técnico Moza, sabe das suas limitações, sabe que os times dele têm problemas para competir, têm problemas para se defender. O Atlético tem que aproveitar disso tudo, né? Eu imagino, ainda que o Ceará faça o segundo jogo fora de casa, que talvez vai ter uma postura um pouco mais defensiva, tentando jogar num contra-ataque, tentando forçar um erro na saída de bola do Atlético para já recuperar em velocidade. Vai ter que ser um Atlético atento a todos esses detalhes. O que não pode é ser um Atlético pequeno, covarde, só porque tem a vantagem de um gol. É uma vantagem pequena, é uma vantagem significativa num torneio de mata-mata, mas é uma vantagem pequena e não deixa de ser uma vantagem perigosa. Então o Atlético tem que ter cuidado com isso e tem que impor a sua qualidade, tem que fazer valer o time melhor que ele tem no papel, também tem que ser na prática. No primeiro jogo na Arena MRV, o Atlético sofreu, mas conseguiu se impor. Tô imaginando um jogo parecido amanhã lá no Castelão e o ideal é fazer um gol o quanto antes para jogar ainda mais a ansiedade e a pressão pro outro lado, né? Boa, Nath! O Ceará tá com as suas dificuldades, o Galo também, né? O Ale, bater na madeira aqui, uma eliminação vira terra arrasada na semana do Galo, né? Porque tem muita coisa pela frente na Copa do Brasil e muito dinheiro em jogo também. Ah, não dá nem para pensar nessa possibilidade, ainda mais o Ceará nessa situação que ele se encontra, eliminado inclusive da Copa do Nordeste, mal, 2 pontos apenas da zona do rebaixamento na Série B, 3 derrotas seguidas, juntando aí todas as competições. Então, evidentemente que o Atlético tem a vantagem no marcador e tem uma vantagem técnica muito grande, mas todo cuidado é pouco, né? Porque a gente já viu o Atlético se complicar com um time ruim, na Sul-Americana, por exemplo. Então é jogar o jogo com seriedade, sabe, com dedicação, nisso que o Barba tem tentado com o time, eu acho que é fundamental para conseguir a classificação sem sustos. Amanhã, transmissão da Itatiaia com o Galo na Copa do Brasil. Agora vamos falar então de viagem. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De repente, uma manhã como essa, a gente tem a informação através do nosso repórter Lauro Lopes, que estava lá embarcando para a missão especial. Daqui a pouco você vai saber o que Lauro Lopes e Zé Geraldo da Silva estão fazendo, viajando pelos ares do Brasil. Aí, nesse aeroporto, Fael Lima, de repente, foram vistos 2 jogadores que você está vendo aí, imagens de arquivo deles. 2 jogadores do Atlético. Quem são e o que estavam fazendo no aeroporto, Fael? Os 2 jogadores são Scarpa e Igor Gomes. E, Léo, a gente precisa sempre dar a versão oficial. Como na lesão do Scarpa, que tem 10 jogos no Brasileiro, e na semana passada saiu que ele poderia estar deixando o clube no meio do ano e que se lesionou por coincidência nessa semana. A gente precisa dar a informação oficial do clube que ele se lesionou. E a informação dessa semana é sobre o aniversário do filho do Scarpa, que eles são próximos, que um tá indo junto. No aniversário a gente comemora em Lagoa Santa, né? Mas tá bom, a gente tem que dar a versão oficial, mas são 2 jogadores que estavam já
no aeroporto de Confins, Léo. É curiosa a cena pelo cenário dos dois. Se eu vejo um Maicon, Lodge e Cassierra no aeroporto, eu não me assustaria tanto, mas com Scarpa e Igor Gomes é um cenário curioso. O Igor Gomes está afastado do time há algum tempo, realmente, não é utilizado pelo Barba, e o Scarpa tinha uma minutagem considerável até uma lesão curiosa logo numa semana de Brasileiro, que saiu a notícia que ele Mas só chegar no balcão da empresa e falou assim, eu sou amigo dos dois que estão embarcando aí, você sabe pra onde que eles estão indo por acaso? Mas teve uma época que informação de empresa aérea agregou demais pra onde estava indo e tal. Ou então você chega e fala assim, igual o 007, estou indo pro primeiro lugar que eles estão indo ali, ó, quero uma passagem aí e tal. Na hora que a pessoa emitir a passagem, você fala, putz, o Igor quase prorrogou o contrato com o Léo, com o Galo no fim do ano passado. Quase. Tem contrato até o fim desse ano. O Scarpa não. O Scarpa ainda tinha um contrato para a próxima temporada. Tinha? Mas tem. Tem um contrato para a próxima temporada. Sei não, hein? Mas ele tá na lista daqueles jogadores que custam muito, entregam um pouco e que estão na prateleira, na vitrine. Sei não, hein? Do clube. Sei não, hein? Muito estranho. Estranho, hein? Daqui a pouco mais informações do Atlético. Então Já agora quer a gente vai despedir, conferir o tchau seguinte. pros dois? Pois não? Fael já quer dar tchau pros dois? Fala tchau, um abraço, obrigado por tudo. Eu acho que eles fazem parte da renovação. O Scarpa tá acima dos 30 anos. O Galo já dispensou Júnior Santos, Rony, Hulk, o Alonso vai embora agora no meio do ano. A turma acima dos 30 que estava entregando pouco, deixando o clube. Existe uma oxigenação interessante. Tem outro nome pra isso também, pular do barco. Né? E o barco chama Titanic. Não, o Titanic é muito grande para comparar o Atlético. Quem me transportou hoje para a nossa querida TV Alterosa foi o motorista de aplicativo, o Moacir, e ele falou que estava assistindo a Noite de Galo, e de que você disse, Fael, que nessa janela o Atlético vai trazer ninguém de peso. Você falou isso? E por que você falou isso? Eu e Frossara, a gente estava falando sobre isso, aliás, um Noite de Galo muito bom, assistam lá no canal da 7 TV, porque as planilhas que o Pedro Daniel precisa ali preencher de metas, de gasto, o valor que pode gastar, a gente falou que existe um espaço na folha que deve ser preenchido com substituições ali mais, vou usar o termo que os diretores usam, criativas para o mercado, mas sem grandes nomes. A primeira janela não teve grandes nomes. O Vitor Hugo, que hoje é o xodózinho da torcida, não foi um grande nome. Ninguém nem lembrava que ele estava desembarcando em Belo Horizonte. O Maicon, que é um volante bom, inclusive. O Lodge foi um volante, um lateral que chegou ali substituindo o Arana, sem grande auê também. Mas e que formou um time que hoje são as principais peças quando entra a turma de 2026, sem grandes investimentos. Não quer dizer que você não pode fazer uma janela interessante. Só não vem as grandes estrelas bombásticas de grandes manchetes que geram cliques, que geram aberturas de programa esportivo como o Alterosa Esporte, como o torcedor. Especial do Lauro Lopes. Agora, tempos de Copa, a gente vai mostrar que do futebol mineiro sairão jogadores para disputar o Mundial. E no Atlético, daqui a pouco a gente confere o Cruzeiro, no Atlético são jogadores selecionáveis não do Brasil, mas de outras seleções. Não é isso, Fael? É isso, Léo. O Galo praticamente fazendo a Copa do Mundo, né, Léo? Ah, é? Já tem o Alonso Bom, aí. me diga aí, quais são as seleções mesmo? Os caras só não jogam no Atlético, então, é isso, né? Joga nas suas seleções, mas no Atlético não mostra futebol. Alonso, Paraguai. Ô, Léo, a FIFA, na verdade, hoje tá de olho no Atlético porque ela sabe que se não... Ela sabe. Acabou, né, Vai, quero ouvir. A FIFA sabe que sem o Atlético hoje não tem Copa do Mundo. Para. A crise de governo. É do Fael. O Trump tá de olho no Atlético porque sabe que o país dele vai quebrar se não tiver a Copa do Mundo. Trump! Ô, Léo, a Copa é lá, ué. E aí, ô Léo, vai o Alonso do Paraguai, né? Sim. O Alaminda jogou, inclusive, um deles de titular agora nos amistosos do Equador. O Alan Franco também no Equador. E o Preciado, que não tem jogado muito por aqui, porque o Galo até é melhor que a seleção do Equador, que joga mais como ponta lá. O Galo contratou ele numa visão mais como lateral. E não vai dar tempo, né, pelo tempo que tá aqui no Galo, que marcou seus 4 golzinhos ali. Se tivesse mais um Maninho, o Cassierra também, viu, Léo? Tira uma dúvida minha, é só nos Estados Unidos a Copa do Mundo? México e Canadá. Então, se o Trump tá de olho no Atlético, fala assim, coloca esses caras no México, deixa passar pelo muro, não. Porque se vier pra cá, dá zica nesse lado aqui do país aqui, tá ligado? Posso falar? O Ancelotti devia estar de olho no Cassierra.
Hoje, por falta de camisa 9. O Ancelotti convocaria. Você acha que assim é? Temor das bolas aéreas, é isso, Lauro Lopes? Um fantasma que insiste em assombrar o time. Se tem bola na área do Galo, quase sempre tem preocupação e muitas vezes gol do adversário. E os números provam bem isso, viu? No último jogo, por exemplo, o gol sofrido pelo Atlético veio de um lateral lançado na área. Outra bola pelo alto. Um cenário meio comum na realidade da defesa alvinegra. Puedes trabajar un montón de cosas, pero cuando hay situaciones que en este momento delicado, si por ahí le pegaba, iba para otro lado, estaba un jugador nuestro y le sacaba. Y estamos hablando de otra cosa, lamentablemente. Y si nos vamos a quedar solamente en una situación, hay que corregirla, porque no nos permiten ganar. Pero de esta forma me parece que vamos a conseguir mucho más triunfos que empates o derrotas. Nos últimos 4 jogos disputados pelo Atlético, a defesa foi vazada 5 vezes. Nesse período, apenas um gol sofrido pelo time não veio de bola aérea. Em jogadas pelo alto, o Botafogo, o Juventude das Pedras e o Cienciano marcaram contra o Galo. No clássico do dia 2 de maio, o Cruzeiro balançou as redes do Atlético de pênalti. O gol não saiu de um cruzamento, ao contrário da jogada que deu origem à penalidade. Em busca de mais regularidade nas atuações e nos resultados da equipe, o Galo segue lutando também para espantar o fantasma das jogadas aéreas. Gente, eu tô vendo aqui algumas coletivas, datas de entrevistas do Papa contra o Juventude, que ele fala que ele promete aquela revolução e depois ele sofreria uma pressão muito maior se não fosse o cenário recente vivido pelo Atlético. O torcedor já entendeu que não adianta ficar só trocando treinador. Apesar de no dia a dia nas ruas, algumas pessoas ainda já terem a certeza que o Barba não é treinador para o Atlético e que a substituição, a grande maioria da torcida já entendeu que se trocar 10 treinadores por ano com a atual administração, com a atual forma como o Galo toca o futebol, não vai surtir efeito. Porém, o Barba não tem feito boas coletivas, ele não consegue explicar decisões. Como a gente falou do Noite de Galo agora há pouco, ontem a gente destacou a risadinha de ironia dele nas respostas ali. Nos jogos em que perde, então, o espanhol dele é quase que imperceptível, é quase que não dá para entender nada. E aí, Barba, eu vou usar uma expressão muito típica lá no seu país. Tem que ter cojones, coragem, tem que ter, né? O Pongamahuevo ali, que o pessoal lá do River fala, porque te falta coragem, Barba, quando tá ganhando Juventude, de dar chance para um Riquelme, de colocar um Cauã Soares, mas você tem medo da velha guarda te sabotar, da velha guarda fazer um termo de futebol, montar a casinha. Você tem medo de tirar, de encostar o Scarpa, como você afastou o Igor Gomes, de você não dar mais chance pro Dudu, de você encostar o Reinier e colocar a molecada, e os antigos do futebol, eu já ia usar um termo até proibido para televisão, mas os velhos de futebol, e não é de idade não, te engolir. Então te falta coragem, e você que aí nas coletivas sempre destaca que a molecada erra muito, os veteranos estão errando muito, Barba, estão errando muito mais que a molecada, mas eu vou repetir. Do atleticano ao Fluminense. Você não consegue ficar longe de mim, não? Você quer falar o quê? Nossa, que cabelo feio, velho. Nossa senhora. Você lembra o cabelão dele? Não, olha isso aqui. Arana? Eu sou responsável por isso. Calma, deixa eu não crescer. Rafael, saudade. Grande história aqui no clube. É curioso a quantidade de jogadores que encontraram com ele lá, né? Tem o Igor Rabelo, tem o Otávio, tem o Savarino, tem o Arana, tem o Guga. Até pouco tempo tinha o Keno. Entre esses jogadores que passaram pelo Galo, então no Fluminense. Tá aí o Fábio, que também já deve ter seus 45 anos. E apesar de toda a provocação que eu falo aqui, acho que é uma inspiração também. Que mostra o projeto Fluminense, que apostou nele nessa faixa acima dos 40 anos, e o Fábio continua jogando em alto nível. Eu era a favor da saída do Hulk já desde o ano passado, deixei isso claro nos meus canais de YouTube, comentava aqui também, a Nandinha, minha testemunha, que eu falava, o Atlético precisa de gestão desde setembro, né, Nandinha? Desde setembro do ano passado eu falava, o Atlético não está preparando a saída do Hulk lá na frente, isso vai dar problema. Foi um erro de gestão
do Atlético e esse é o grande problema do Atlético. Com a base só tomou providência quando foi rebaixado, com o feminino foi assim, com o profissional só mudou ali o convívio no dia a dia, depois que o Rony pegou as coisas, foi embora e descobriu que tinha um monte de pré-notificação na justiça, e é o que eu falo, o Atlético não resolve problema interno, o Atlético deixa o problema explodir e depois que se torna público, o Atlético começa a montar uma gestão de crise para sanar os problemas. Isso é algo que vinha de associação, que a SAF não mudou, apesar de ter prometido mudar esse ponto, Léo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!